A próxima norma é a Solução de Consulta COSIT número 169, de 28 de dezembro de 2020. Nessa solução de consulta, a Receita Federal do Brasil dispõe sobre a obrigatoriedade de informar na DIF 2020 os valores pagos em cumprimento da decisão da Justiça Estadual não sujeitos à retenção na fonte, destinados à pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, diferentemente da DIF de 2019, que não obrigava o preenchimento dessa informação. Olha, uma observação importante que a gente precisa fazer acerca dessa solução de consulta é que ela não está dizendo que qualquer pagamento optante do Simples não sujeito à retenção na fonte deve ser informado na DIF de 2020, mas somente aqueles valores pagos em cumprimento de decisão da Justiça Estadual. Então é um caso bem específico para que isso não seja visto de uma forma equivocada e se aplique para todo e qualquer pagamento. Nessa situação e achar que deve se informar tudo na DIF. Exatamente, e especialmente importante porque muitos daqueles que nos acompanham são servidores públicos, inclusive de órgãos estaduais e muitos inclusive de tribunais de justiça estaduais. Então o Tribunal de Justiça, quando contrata o optante do Simples e paga ele, não faz retenção de imposto de renda e não precisa informar na DIF. Agora, os pagamentos em cumprimento de decisão judicial pela Justiça Estadual, ou seja, pagos através do próprio Tribunal de Justiça, mas por ordem judicial decorrente de alguma ação ali que tramitou perante o tribunal, isso sim, mesmo não sofrendo a retenção na fonte, tem que ser informado. Aí tem uma outra situação, Gustavo, que é a das entidades federais, que pagando optantes do Simples também não fazem a retenção, não informam na DIF, mas tem que informar na DIF pagamentos a entidades imunes ou isentas que não sofreram retenção. Então veja como é uma legislação confusa. A gente está falando de um único tributo, o imposto de renda, incidente na fonte e com vários tratamentos distintos a depender do contexto. São situações como essa que tornam desafiador o tema retenções tributárias na fonte. Pois é, vale lembrar também que está chegando a época da transmissão da DIF, né, Alexandre? Exatamente. Lembrando que esse ano a DIF vai ser entregue, tem como data limite o dia 26 de fevereiro, porque não é o último dia de fevereiro, mas o último dia útil. Como esse ano nós não temos um ano bissexto, não vai ter o dia 29, então o dia 28 coincidiu com um domingo. E esse alerta é muito importante, até porque quando a gente falar no mês seguinte a respeito do que aconteceu em fevereiro, já vai ter passado esse prazo, não é, Aline? Exatamente, Alexandre. E outro detalhe, é capaz que em pouco tempo a gente tenha a extinção da DIF, já que tivemos a definição dos prazos para envio dos eventos periódicos do E-Social e da FD-Reinf para aqueles que faltavam ter esse prazo estabelecido. Então é capaz que quando todos já estejam enviando estas obrigações, a DIF pare de ser exigida se os eventos de informação de retenção na fonte do imposto de renda e contribuições passe a ser informado lá na FD-Reinf. Pois é, será que a gente vai ter essa alteração em 2021? Eu estou apostando que em 2021 a gente vai ter essa definição. Talvez seja coisa ainda para ficar para o ano que vem, para 2023, mas a definição acredito que saia até o final do ano.